Rapaziada, histórias de vingança que foram longe demais. Eita, esse é bom. Esse é bom, esse eu gosto, hein? Eu já estive em montanhas Eu gosto de vingança, eu gosto de vingança. russas, já nadei com golfinhos e até pilotei um avião. Mas nada, absolutamente nada, Poxa, eu ouvi do Andrezito de novo, é? supera a sensação de se vingar. Mas tem mais do que apenas um tipo de vingança. Tem uma vingança absolutamente implacável, vingança calculada e histórias de vingança que arruinam vidas, as quais você poderia argumentar que foram longe demais. Bom, nesse vídeo você vai encontrar Poxa, o Kojima. todos eles. Então se prepara pro Schadenfreude, enquanto a gente Eita. explora Chá de foda! Aí sim, aí eu gosto. Aí já dei valor já, o vídeo é bom. Vídeo bom, rapaziada. casos ainda mais extremos de vingança que foram longe demais. Uou! Dando o troco. Todo mundo conhece aquela pessoa que leva brincadeiras longe demais. Como o usuário do Reddit, Tarzan Smaipone fez uma vez. Tarzan? Ele trabalhava com uma mulher Ah não, zoado do Red. que exagerava um pouquinho nas brincadeiras, seja inserindo slides inapropriados nas apresentações de PowerPoint Ah, isso é legal, mano. dele ou Ah tá, ela colocava no dos outros. Aí é foda. escondendo as chaves dos carros dos colegas de trabalho Aí é brincadeira ruim essa aí. e depois indo embora do escritório. Ela foi repreendida algumas vezes, mas isso não parecia detê-la. Ih, Então, numa manhã depois das suas comemorações de aniversário, e larga uma cadeira em cima dela, no meio dos pinhaços dela, não? Tarzan entrou no escritório muito de ressaca. O Tarzan? Tá porra. Ele pegou uma garrafa d'água que tinha deixado na sua mesa e deu vários goles enormes antes de perceber Era só gozar no hambúrguer dela e já era, mano. Eita, ela tem um lanche aqui na geladeira? Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Acabou. Cadê bullying? Cadê o bullying? que não era água, E ela mijou na... era vodka. Ah, tá. Chega a ter mijado na garrafa dele. Enquanto ele de repente vomitava por toda parte, a sua colega de trabalho, amante de brincadeiras, começou a rir feito uma louca. Engraçado, Ela foi engraçado. repreendida de novo, mas Engraçado. mostrou quase nenhum remorso. E assim, Tarzan decidiu dar a ela um pouco do seu próprio remédio, sabendo que ela era uma amante de cães e vegana fervorosa. Matar o cachorro dela, The Office aí. Ele decidiu atingi-la onde mais doía. Ah, matar o cachorro dela, não. Antes dela chegar ao escritório numa manhã, ele imprimiu uma série de cartazes de cachorro perdido, pregando do lado de fora do escritório e em alguns estabelecimentos locais. Ela caiu na pegadinha pegando um deles e perguntando ao redor do escritório se alguém tinha visto o pobre cachorro. Obviamente, sendo uma completa fabricação, é claro que ninguém tinha. Só que no dia seguinte, Tarzan trouxe um pouco de pele falsa e uma coleira que ele tinha comprado na internet, junto com um litro de xarope de milho vermelho. Assim que ela chegou ao escritório, Tarzan escapou e foi direto pro carro dela. Ele espalhou o xarope de milho ao longo do lado do carro, salpicou com pelo falso e deixou a coleira presa no arco da roda. Pra quem não sabia de nada, parecia que ela tinha atropelado um cachorro. Eita. Tarzan então voltou pra sua mesa e esperou pelos fogos de artifício. Não demorou muito alguém ligar os cartazes de cachorro perdido à cena do crime no Eita. carro. E foi aí que a administração a chamou pra dar uma olhada. Ela ficou arrasada. Ela não conseguia explicar o que tinha acontecido, mas só podia concluir que devia ter atropelado um cachorro desaparecido e que agora o escritório inteiro sabia. Ela ficou tão horrorizada e arrasada que em nenhum momento ela ou qualquer outra pessoa percebeu que toda a armação era falsa. E assim a irritante brincalhona vegana amante de cães logo ficou conhecida em todo o escritório como uma assassina cruel de cachorros. E Tarzan não corrigiu ninguém. Ela logo depois pediu demissão. Acho que ela percebeu Tá, que seus porra. dias de cão tinham acabado. Tenho minhas dúvidas, mas eu gostei. Não mexa com a vovó. Eita, é dentro. Se tem uma regra a seguir na vida é nunca mexer com pessoas idosas. Sério, até a mais gentil e doce vovozinha pode ser uma mestra da vingança. Como o Eita, usuário porra. do Reddit Remote Syllabub Grandma Revenge. Do Red? 7412 descobriu. Ele estava visitando seus Saudades quando era baseado em fatos reais. avós quando percebeu que o terreno ao lado da sua casa estava vazio. Bem estranho, porque definitivamente tinha uma casa ali antes. Ele perguntou aos avós onde ela tinha ido parar, e eles tinham uma história para contar. Aparentemente, os vizinhos que moravam lá não eram muito agradáveis. Eles eram barulhentos, agressivos, e o seu filho até havia invadido a casa dos avós, roubando Eita e penhorando porra. parte da coleção de guitarras Eita porra! Aí tem que arrancar as pernas deles, viu? Muito obrigado, tio PayPal! do avô. Felizmente, tudo tinha seguro, e o filho foi preso. Mas isso só tornou a família ainda mais difícil de lidar. Eles ficaram ainda mais barulhentos, mais agressivos, e no final começaram a assediar diretamente os avós. Obrigado por chupar, perfeito. Então a vovó de Syllabub começou a pensar. A casa em que eles viviam era alugada, Mano, mas o proprietário não se preocupava com a manutenção, e ela não tinha os cuidados adequados há anos. Com isso em mente, a vovó
tacar fogo da casa do vizinho. A vovó ligou para as autoridades locais com preocupações sobre a propriedade e logo alguém com a aparência de um funcionário oficial veio para fazer uma inspeção de rotina. E só porque ele era negro, alguém com aparência de funcionário local. Isso é racismo! O estado da casa era tão ruim que foi considerada inabitável e dentro de poucos dias os vizinhos foram removidos Que casa da porra era essa? pelo proprietário. Só que agora o proprietário estava furioso e depois de descobrir que era a vovó de Syllabub que havia denunciado a casa, ele começou a lançar insultos e abusos a eles sempre que passava de Eita porra! carro. Mas a vovó não parou por aí. Ah não, ela fez frequentes ligações todos os dias por semanas para É nóis, MSZ! uma série de serviços estaduais diferentes, sempre reclamando sobre a casa e o perigo que ela representava. Tá porra! Isso significava que o proprietário foi atingido por uma série de multas. Tá bexiga! Só que ele se recusou a pagá-las. Vai achar ruim é perder a casa, né? Então tudo foi escalado para os tribunais. Mas quando ele não compareceu à sua audiência, um mandado de prisão foi emitido. Até que depois de alguns meses sem o proprietário O cara pode ser preso por isso. Eu pensei que a galera só tomava a casa, então. aparecer, uma equipe de demolição chegou à casa antiga. Aí, ó. E dentro de uma semana ela foi posta abaixo. É Portanto, isso, é não isso. só a vovó se É livrou isso. dos seus vizinhos ruins, mas também garantiu que nunca mais teria que lidar com vizinhos ruins novamente. Moral dessa história, não mexa com idosos. É nada, é só o dono da casa ser um dono da casa. Vingança pela coceira. Oxi! Muitas histórias que eu encontro entram em detalhes sobre a sua vingança, mas algumas são tão simples que são mais impactantes, como a história da TikToker Sujoni. Ela Aí, esse é baseado em fatos reais, rapaziada. Aí, nice. descobriu que o seu namorado estava traindo, mas em vez de ficar com raiva, ela decidiu encomendar Sequicitos. alguns percevejos. Como assim percevejos? É, aqueles insetos pequenininhos, sugadores de sangue que se escondem em mobílias macias e deixam você com caroços vermelhos e irritantes. Isso mesmo, percevejos. Que ela então espalhou por todo o quarto dele antes de terminar com ele. Mas eles não eram um casal, não? Ah, era namorada, né? Dessa forma, sempre que ele convidasse uma nova garota para ir ao seu quarto, ela ia ficar cheia de coceira, fazendo-a pensar que ele tinha algo infeccioso. No início eu nem pensei que essa história era verdade. Tipo, onde diabos você vai comprar percevejos, né? Bom, depois de uma A internet é esquisita. rápida pesquisa no Google, parece que em muitos lugares. Alguns desses lugares A internet é muito esquisito, mano, na moral. até oferecem serviços de assinatura de percevejos. Cara, se isso não te faz pensar duas vezes sobre trair, eu não sei o que mais vai Mano, e eu penso em trair não, filho de rapariga, tá avisando, né? Ai, dentro. fazer. Agora, você já Aí! E se você não pensa em trair, ai, dentro, se lascar, porra. lidou com um traidor de uma maneira cheia de vingança? Ou talvez levou a sua vingança a extremos? Bom, porque você não me conta a sua história aí nos comentários? E quem sabe Penso toda hora. Que é isso, mano? ela pode entrar no próximo vídeo, certo? Então, onde é que a gente tava mesmo? Soldado do Revide. Cara, que vingança merda da porra, não só tá com um monte de PCV. Tá bom, achei que ia fazer alguma coisa. Se tornar um soldado Porra, vinganças que foram longe demais. A mulher só tacou coceira nos outros. é uma das carreiras Se ela tivesse passado AIDS pra pessoa, eu teria falado, caralho, essa mulher realmente passou dos limites. Mas só jogou um monte de inseto, tá bom. mais altruístas que uma pessoa pode empreender. Ainda mais se você fosse esse próximo, agora deletado usuário do Reddit. Ele era um soldado prestes a ser enviado pro Iraque. A mulher foi lá e transou com um monte de pessoas com AIDS para adquirir AIDS. E quando fez sexo com um namorado, passou AIDS pra ele. Quando ele traiu ela, ele passou AIDS pra menina. E quando ela descobriu, ele processou ela. Fala, caralho, aí sim, porra, caralho. Que vingança do caralho. Mas, porra. Algo que a sua esposa na época não apoiava. Eles não tinham filhos e ela não tinha emprego. Mas enquanto ela se despedia dele no aeroporto, prometeu com lágrimas nos olhos que quando ele voltasse, eles começariam uma família. Vai. De duas uma. Ou ela passou muito tempo longe dele e traiu ele, ou ele foi lá e comeu outras pessoas, tá ligado? Porque é militar, barão. Quem não conhece um policial que não trai a esposa? Quem não conhece? Essa promessa manteve o nosso soldado firme enquanto ele estava no campo de batalha, junto com mensagens de texto Então o fiel foi ele. regulares e chamadas que eles compartilhavam. Mas depois de alguns meses ela começou a agir distante de repente, não atendendo às suas chamadas ou não respondendo às mensagens. Ele não pensou muito sobre isso a princípio, mas então um dia ela Caralho, que tristeza, mano. mandou uma mensagem dizendo: "Oi meu bem, te vejo depois do trabalho. Quer que eu guarde a comida que sobrou?" Ele estava a mais de 16 mil quilômetros Ih, rapaz. de distância. Quem
O cara é cookie. Quem é que ela tava chamando de meu bem e compartilhando comida. Ele esperava que fosse uma das suas amigas, mas quando questionou, Ah, é, pô. ela rapidamente desabou e revelou que estava traindo ele. Ele ficou arrasado e eles concordaram em se divorciar. Aí ele pegou um rifle de guerra que ele matava os outros soldados. E chegou e matou ela e o amante. Tá, porra, cara, essa vingança foi mesmo longe demais. Quando ele voltasse. Mas um mês antes disso acontecer, ela informou que estava realmente grávida. Esse parece mais real até agora, é verdade. Obviamente, o filho não era dele. Foi um golpe duro, mas com uma quantidade heróica de autocontrole, o nosso soldado não fez nada enquanto a assistia se mudar para um estado diferente, a 10 horas de distância, com o pai do bebê. Pelos próximos 5 meses, o nosso soldado lentamente reconstruiu sua vida. Então, um dia ele recebeu uma ligação. Lá vem a mulher. Ei, quer voltar não? O maluco lá era um maníaco. Era a ex-mulher dele. Ela tinha tido uma grande briga com o pai do bebê. Óbvio que ela queria voltar. Óbvio que ela queria voltar. E não sabia pra onde ir ou o que fazer. E finalmente, o nosso soldado viu uma chance de se vingar. Calmamente ele falou pelo telefone. Desculpa, mas isso não é problema meu. E desligou. No mês Sabe quem falou isso aí? Se fudeu? O Homem-Aranha. seguinte, ela ligou de novo. E no outro mês, ligou pela terceira vez. Agora, o cara tava traindo ela com 2 garotas. Ela disse que tá arrependida e que estragou tudo, perguntando se ele aceitaria voltar. Ele pensou sobre isso, mas em apenas 1 segundo respondeu, jamais, e desligou. E com isso, ele provou que às vezes a vingança mais forte que você pode obter é só dizer um não. Ei, boy, esses vídeos tão decaindo, viu? Fala sério. Esses vídeos aí tão decaindo, viu? Fala sério. Puta que pariu, fala sério. Ei. Como é que tu chega aqui e fala aqui histórias de vingança que foram longe demais e foi o vídeo todo e foi só a mulher. Ei, quer voltar não? O cara falou, quero não. A vingança foi essa? Do cara falando que não queria? Estaciona ali. Encontrar uma vaga de estacionamento decente numa cidade movimentada pode ser um verdadeiro inferno. Embora um usuário do Reddit, que eu vou chamar de Will, tenha encontrado uma reviravolta irritante na sua situação de estacionamento. Ele morava em um complexo de apartamentos em Lisboa, em Portugal, e tinha uma vaga de estacionamento privada. Mas um dia ele notou que um carro que não era dele estava usando a vaga. Ele estacionou na rua por um dia e deixou um bilhete no carro impostor. Mas no dia seguinte ele percebeu que o bilhete tinha sumido e a sua vaga ainda estava sendo usada. Depois de perguntar por aí, ele descobriu que a pessoa usando a sua vaga era uma mulher que morava no apartamento acima dele. Óbvio. Ih, vai falar pra ela, ela vai ficar puta. Ele bateu na porta dela e pediu educadamente que movesse o carro, mas ela afirmou que a vaga era dela. Confuso, ele perguntou sobre a vaga de estacionamento registrada no seu apartamento. Ela respondeu rudemente que estava usando para guardar coisas e que a vaga dele estava vazia quando ela encontrou. Oxi. Ah, mano, mas aqui é muito fácil de resolver, pô. É só secar os pneus dela. Toda vez que ela botar a merda do carro aí, quero ver ela botar. Quero ver ela provar também que é eu que tô secando o pneu do carro dela. Melhor, fura. Então agora era dela, e ela não ia tirar o carro. Tudo Furava, dar um monte de facada, tá ligado? isso antes de bater a porta na cara dele. Will calmamente decidiu levar isso ao síndico do prédio, mas foi Pra se desse tempo essa mulher aí. informado de que não tinha nada que eles pudessem fazer. Um dia ele percebeu que ela tinha tirado o carro, então estacionou seu carro na vaga. Só que na manhã seguinte, alguém tinha arranhado o lado dele. Tá bom, ela já deixou claro, né? Ó, se meu carro tiver na sua vaga, pode rasgar ele todo no meio. Aquilo foi a gota d'água. Era hora de se vingar. Ele entrou em contato com um amigo dele que tinha uma empresa de reboque. Então, cedo numa manhã, eles engancharam o carro dela em um caminhão de reboque e levaram pra fora da vaga. Inicialmente, eles planejaram deixá-lo em uma cidade próxima, pra dar uma lição. Mas então seu amigo disse brincando: vamos deixar esse carro em Madrid. Tá, isso aqui é legal, isso é legal. Agora, de Lisboa a Madrid tem cerca de 600 quilômetros. Ah, isso é bom, isso é bom. Adentrando o país vizinho, a Espanha. Para os dois caras sem mais nada para fazer, soou um plano perfeito. Então eles rebocaram o carro para outro país e deixaram ele em um local ilegal ao lado de uma delegacia. Os caras arrombados ainda botaram num lugar que era proibido estacionar. Passando uma noite na bela Madrid e voltando para casa no outro dia. Para garantir que o carro nunca voltasse, o amigo de Will até removeu as placas. 2 semanas depois, Tá porra! Depois e sem sinal do carro dela, Will conseguiu usar sua vaga quando quisesse e ainda conheceu Madrid. Acho que tá claro quem é que foi o vencedor aqui. Tá bexiga! Tá porra! Cara, não! A gente sabe que o vingativo aqui não era ele, mano. Era o amigo dele. Cara, o amigo dele é muito foda, pô.
Ele falou, não, vamos estacionar no outro canto aí, no lugar na cidade. Agora vamos levar pra Espanha, pô. Beleza. Aí chega lá, eu vou tirar as placas do carro e nós joga aí num canto aí que não pode estacionar e foda-se. O amigo dele é a desgraça, viu, bicho? Puta que pariu. Feliz Natal. Tem um círculo especial do inferno reservado para quem rouba pacotes de varandas. Mas tem Você não pode, não? um ainda mais profundo para quem se recusa a devolver os itens enviados por engano para o endereço errado. Felizmente, o Vintage Patriot tem uma história que inflige uma incrível vingança nesse tipo de pessoa. Ele e a sua esposa cuidavam de muitas crianças desfavorecidas, e no Natal eles economizavam para dar alguns mimos a elas. Mas em um ano, depois de encomendar todos os brinquedos e guloseimas em um varejista na internet, eles perceberam que haviam inserido o endereço antigo, e a empresa não mudou o endereço, então eles não tiveram escolha senão pedir ao novo morador do seu antigo prédio se poderiam pegar os pacotes. O cara não vai querer não, né? Só que o cara que morava lá era um verdadeiro Grinch. Cara, é desgraçado, mano. Apesar de Patriot explicar a situação pra ele, o cara se recusou a devolver os pacotes, ficando com tudo pra ele e pra própria família. Cara, que filha da puta. Patriot ficou furioso, então ele decidiu dar esse Mano, o cara tem que ser muito mau caráter, né, velho? cara um presente que ele nunca vai esquecer. Ele ficou de tocaia no apartamento por algumas horas e o viu chegar ao complexo. Depois esperou anoitecer. Quando escureceu, ele desceu até o carro e, se certificando de que ninguém o visse, tirou alguns ovos, uma lata de tinta spray preta e uma faca. Ele começou a escrever frases tipo traidor, destruidor de lares e fertilize esses ovos por todo o carro. Depois quebrou Pra mulher dele ver, né, e falar, ei, Barão, tava me traindo, né? os ovos no para-brisa e furou os pneus. Então ele voltou sorrateiramente pro carro e foi embora. Já entendeu o que ele fez, né? Sim, o Patriot tava tentando fazer parecer que o idiota tinha engravidado alguém que não era sua esposa. Quando o Patriot voltou no dia seguinte, o carro tinha sumido. E o Grinch também. Na parte de fora da casa parecia que alguém tinha sido expulso, com itens e roupas espalhadas pelo quintal. Embora não houvesse como dizer o que aconteceu exatamente, foi o melhor presente de Natal que o Patriot poderia ter pedido. Pô, e assim, valeu a pena porque provavelmente o cara vai ter que gastar mais que ele pra arrumar a porra do carro, né? Situação pegajosa. Dividir um quarto com alguém que você não se dá bem é uma coisa, mas compartilhar seu quarto com alguém que é simplesmente nojento é outra história. Como a usuária do Reddit Stalagit68 descobriu nos anos 80. Durante seus anos de faculdade, o campus dela colocou com uma colega de quarto que recebia uma considerável mesada dos pais. Só que ela gastava todo aquele dinheiro em festas. Tem gente que é muito nojento, que não presta com dinheiro, viu, velho? E nunca tinha nada sobrando pra comida. Por isso, costumava roubar a comida de... Ai, não, essa aí tem que se fuder mesmo. Essa aí tem que se fuder mesmo, na moral. Filhinha de papai ganha todos os dinheiros possíveis, mas gasta tudo com festa e fica comendo a comida do povo. Stalagit. Vendo a direção para qual estava indo, Stalagit passou a maior parte do tempo na casa da sua avó, que morava nas redondezas. Quando ela voltou, descobriu que a colega de quarto tinha trazido um amigo para morar, e juntos os dois haviam destruído completamente o quarto. Aí é foda. Algo nojento, mas tecnicamente Stalagit ainda morava lá. Mano. Então, no final do semestre, quando precisavam devolver os quartos para a faculdade, foi Stalagit quem recebeu a ordem de limpar o quarto. Ela reclamou à colega de quarto, que respondeu: agora ela vai limpar, viu? Não me importo. Então, um dia quando a colega estava fora, ela começou a limpar tudo. E eu botava a roupa dela tudo e ia no lixo também, pô. quero dizer tudo mesmo. Maquiagens e produtos de beleza caros, lixo. Pronto. Televisão cara, lixo. A coleção de substâncias escondidas Drogas? pelo quarto. Aí eu tinha era denunciada ainda, pô. Imagina a pessoa expulsa da faculdade quando já tá perto de terminar a faculdade. Ixi, ia ser lindo. Lixo. Depois de remover tudo que não tava lá antes de ela se mudar e limpar o quarto, Stalagit então abriu todas as portas do lugar e aplicou uma tira de cola na dobradiça de cada uma. Uma vez que o inspetor ficou satisfeito, ela fechou cada uma das portas atrás dela, colando-as. Considerando que a colega de quarto não sabia que todas as suas coisas tinham sido jogadas fora, ela ia ter que arrombar a porta para entrar. Momento em que todos os danos resultantes iam recair inteiramente sobre ela. Nada como deixar alguém que você não gosta em uma situação pegajosa. Vingança burocrática. Tenho minhas dúvidas.
Embora histórias de vingança pessoal sejam satisfatórias, histórias de vingança burocrática custam dinheiro. No caso em questão, a gente volta até 2015 para Kilburn, em Londres, na Inglaterra. Foi lá que um pub chamado Carlton Tavern foi comprado por um investidor imobiliário estrangeiro chamado Ori Calif. Em abril daquele ano, Ori mandou demolir o pub para dar lugar a um prédio de apartamentos. Só que tinha um problema. O pub era um edifício listado de grau 2. Ele tinha sido construído originalmente em 1920, substituindo um pub anterior que havia sido bombardeado pelos alemães. Muito foda. Durante o bombardeio de 1918. Era considerado patrimônio cultural. Rapaziada, quem for artista, do nada, assim, só do nada, assistam o filme Meia-Noite em Paris. É muito bom. Assisti ontem. Da área. Estava notavelmente bem Não é de ação. preservado. Tanto que quando Não. Falei pros artistas ver, mano. H4DD. Bater punheta não é ser artista. a instituição de caridade English Heritage o inspecionou, eles fizeram registros de todo o seu layout para que pudesse ser restaurado depois de um desastre natural. E eles estavam prestes a anunciar o seu novo status de grau 2 protegido nos dias seguintes. Só que um desastre nem tão natural assim atingiu o pub, já que ele foi demolido pelo proprietário. E aqui tá a questão. Mesmo se você possuir uma propriedade na Inglaterra, um edifício com status de proteção só pode ser alterado com uma permissão de planejamento muito específica. E Ori não tinha conseguido essa permissão de planejamento, esperando que demolir o pub antes que ele recebesse oficialmente E se eu não for artista, eu posso ver se você se interessar assim. o É porque vai muito questão de arte, tá ligado? status de grau 2. Tem muito, tipo, é muito legalzinho. Permitisse que ele construísse seus apartamentos e os vendesse para ganhar um lucro rápido. Não preciso dizer que o governo não ficou feliz com isso e quis enviar uma mensagem aos outros promotores imobiliários que tivessem pensando em fazer o mesmo. E eles fizeram. Apenas um mês depois, em maio de 2015, o conselho ordenou que Ori reconstruísse o pub exatamente como ele era antes de ser demolido, tijolo por tijolo. E, mano, ser burro. E eu não tô brincando. Mas acho que a questão da importância não ia ser a mesma coisa, né? Eles tiveram que juntar cada tijolo que puderam da demolição e reutilizá-lo para reconstruir o pub Eita exatamente porra! como era. Tipo o pior quebra-cabeça do mundo. Tá, porra. Ori também tinha apenas 24 meses para completar essa restauração, e ele não podia vender nada naquele terreno a menos que fizesse isso. Ori imediatamente tentou recorrer contra isso, mas o seu recurso foi rejeitado. E para piorar a situação, a sua permissão de planejamento para reutilizar os quartos acima do pub como apartamentos também foi negada. As obras de reconstrução começaram em 2017. O cara só gastou dinheiro, né? Mas só foram concluídas em 2021. Estima-se que os esforços de reconstrução tenham custado a Ori mais de 2 milhões de dólares, Tá, além de uma montanha de papelada. Tá, De alguma porra. forma, os britânicos conseguiram uma vingança passiva-agressiva em nível absurdo por causa de um pub. Sim, isso foi muito inglês. Pode beijar o padrinho. O padrinho? Digamos que, por motivos pessoais, as minhas histórias favoritas são De traição? aquelas em que traidores são pegos. Que E essa é próxima história pode isso? ser uma das minhas favoritas de todos os tempos. Tá, Ela porra. vem da usuária do Reddit Ultimate Ori, que em 2020 estava morando com seu então noivo Bota dentro. em uma casa que ela tinha. Só que no Natal ela descobriu que ele a estava traindo. E de maneira nojenta ele tinha contado pra praticamente todo mundo, menos pra ela, porque estava planejando deixá-la, mas estava no processo de conseguir uma nova residência. Aparentemente a pessoa com quem ele estava traindo não gostava tanto dele a ponto de deixar ele morar com ela. Só que 3 meses depois ele continuava morando no mesmo lugar. A sua busca por uma nova residência simplesmente não existia. E ele claramente assumia que poderia apenas se aproveitar de Ori e continuar morando lá. Tudo isso enquanto ainda havia outra garota, que é a Audácia. De alguma forma, Ori decidiu seguir em frente e deixar isso pra lá. Até que um dia ele começou a usar o aplicativo de namoro Tinder, com o volume do celular bem alto. Ela pediu pra ele não fazer isso, mas ele ignorou. Esse nível de desrespeito Desrespeito ficou grande mesmo, viu? foi a gota d'água, e Ori decidiu dar a ele um pouco do seu próprio veneno. Ela mandou uma mensagem pro melhor amigo do noivo, um cara que seria o padrinho de casamento deles, e começou a flertar. No começo era só pra irritar o ex, mas até que os dois descobriram que tinham muito em comum, Aí, ó. especialmente o quanto achavam o comportamento do ex abominável, até que o flerte de vingança ficou sério, e eles começaram a sair. E Tá, porra. com isso, Ori finalmente expulsou o ex de casa de uma vez por todas. Sem ter pra onde ir, ele Poderia ter expulsado antes, né, mano? foi forçado a voltar pra casa dos pais. Enquanto isso, Ori continuou O cara ficou mal desrespeitoso com a mulher, era só ter botado ele pra fora antes. namorando seu novo parceiro por 2 anos, até que ele a pediu em casamento e ela disse sim, e eles estão casados. O que começou como um flerte de vingança se transformou em uma vingança não intencional em nível imenso, casando com o melhor amigo do ex. E pra
Mano, era só ter mandado ele embora antes. Pra tornar tudo ainda mais doce, Ori ouviu dizer que o seu ex foi expulso da casa dos pais e nunca conseguiu namorar oficialmente a garota com quem atraiu. Eu não imagino que ele tenha recebido um convite de casamento também. Grandes merda. Bem, Que vingança ruim da porra. divórcio. Mas é aquilo, né? Foi fogo com fogo. O cabo tava traindo ela falou, vou trair. Aí foi igual. Tá bom também. Mas dava pra ter expulsado antes, tá ligado? Bom, essa história satisfez o meu desejo de ver traidores se dando mal, mas a gente vai ter mais uma de brinde, vamos lá? Em 2016, um usuário do Reddit, agora excluído, que a gente vai chamar de Aaron, postou uma história que francamente não parece ser verdade. Aaron estava felizmente casado com a sua esposa, que a gente vai chamar de Janice, com 2 filhos quando passaram por um momento difícil. Essas coisas acontecem, mas um dia Aaron percebeu que Janice estava passando mais tempo do que o normal no celular. Ela disse que estava mandando mensagem para as amigas, então ele parou de pensar sobre isso. Mas um dia ele estava carregando um iPad antigo para o filho quando uma enxurrada de notificações de mensagens do Facebook apareceu na tela. Aparentemente a sua esposa tinha acessado a sua conta do Facebook no iPad há algum tempo e nunca tinha saído. E foi aí que o seu coração afundou. As notificações mostravam que a sua esposa estava mandando mensagens para outro homem, que vamos chamar de Dick. Ela estava Dick? flertando com esse cara e sendo muito malvada com Aaron, zombando dele. Chocado até Caralho, que arrombado. a alma, Aaron assistiu a enxurrada de mensagens em tempo real, mas ele não falou nada. Ele passou os próximos dias pensando, tirando capturas de tela da conversa, enquanto agia o mais normal possível com Janice. Logo, os dois estavam mandando eu te amo um pro outro. E foi aí que Aaron soube que tinha que fazer um plano pra sair dali. Ele Ah, bom. Depois que ele viu que os dois já estavam se comendo, ele falou, preciso fazer algo. entrou em contato com um advogado com todas as provas em capturas de tela que tinha e começou secretamente a fazer planos para deixar Janice. Mas então algo aconteceu. Dick mandou uma mensagem dizendo que estava vindo para a cidade pro fim de semana e tinha reservado um hotel para que Janice pudesse vê-lo. Eita caralho, o Dick é muito safado, mano. Por razões íntimas. Janice ficou encantada e rapidamente mentiu para Aaron, Inventou uma desculpa. dizendo que ela e suas amigas tinham reservado um fim de semana em um spa. Aaron poderia tê-la confrontado naquele momento, mas em vez disso ele disse para ela ir e se divertir. Aí, ó, como é bom, você não cai nas tentações, tá vendo? Você fala, não, mano, guarda lá, Nelson, lá. Ela arrumou suas coisas e saiu, com Aaron desejando bom final de semana. Ela claramente achou que tinha se E tu não tomou, pô? safado. Só que algumas horas depois, Aaron chegou à recepção do hotel onde Dick estava hospedado e perguntou ao pessoal do lobby se poderia ligar pro quarto dele. Eles concordaram. Dick atendeu o telefone e Aaron disse para ele mandar sua esposa descer. Mas Dick afirmou que não sabia do que ele estava falando. Então Aaron mencionou que sabia que Dick era casado, Eita porra! como ele viu no perfil do Facebook dele. E se ele não quisesse que Aaron mandasse mensagem pra esposa, ele deveria dizer pra Janice descer até o lobby. É claro que alguns minutos depois, Janice chegou lá parecendo Ixi, Mari, imagina o desconforto. aflita. Aaron então entregou a ela 75 páginas de capturas de tela do Facebook em um fichário. Ele revelou que sabia tudo o que estava acontecendo por meses, e que ele e o seu advogado tinham elaborado um acordo de separação onde ela se mudaria. Aaron teria guarda total das crianças e ela não receberia pensão alimentícia, podendo visitar apenas nos finais de semana. Se ela não concordasse, ele enviaria uma cópia de todas aquelas mensagens do Facebook para toda a família dela, Porra. pro seu local de trabalho e para todos seus amigos. Desesperada, Janice começou a chorar e a dizer que estava arrependida, mas Aaron simplesmente Só que no Brasil, a mulher não aceitava e ainda tava certa. saiu do lobby. Em uma semana ela assinou o acordo, mas para facilitar as coisas para as crianças, Aaron não contou nada a elas sobre o motivo da separação e concordou que ela ainda podia ir algumas noites por semana para manter o relacionamento com elas. Ele também concordou com a terapia de casal, mas depois de 6 meses ainda pediu o divórcio. No final, ele só queria uma prova legítima de um profissional de que ela não tinha morado na casa por 6 meses, concedendo um divórcio amigável. E como ele queria a guarda total das crianças, mas ainda queria parecer o cara legal em tudo isso, ele deixou seu laptop aberto com a frase: "Como superar a traição de sua esposa" na barra de pesquisa. Sua filha mais velha, uma adolescente rebelde, acabou vendo e imediatamente juntou as peças. Ele fingiu que ela nunca deveria ter visto aquilo, mas a partir desse momento Acaba safado, mano. ela se recusou a falar com a mãe. Então, quando chegou a hora dos depoimentos dos filhos no tribunal, os dois decidiram ficar com o pai visitando a mãe apenas nos finais de semana. O divórcio foi finalizado O cabo é bom, o cabo é bom. O cabo é bom. e Janice pediu desculpas novamente a Aaron, confessando que tinha jogado fora sua família, sua vida e tudo que ela se importava, Né? sendo estúpido Né? e egoísta. Ele disse a ela que talvez um dia pudessem tentar de novo, mas que agora ele estava simplesmente muito magoado. Por que ele falou isso? Na verdade, ele nunca mais daria uma chance a ela.
Ah, bom. Ele só queria dar esperanças a ela, enquanto passava os fins de semana em que as crianças estavam na casa da mãe com umas amigas. No fim das contas, Aaron conseguiu o melhor acordo de divórcio possível e a melhor vingança junto com ele. Qual dessas histórias de vingança foi a melhor? E qual você acha que simplesmente foi longe demais? Conta pra mim nos comentários aí embaixo e, como sempre, obrigado por assistir e até a próxima. Muito foda, muito foda. Gostei, essa última vingança foi gostosinha de ouvir. Muito bom, muito bom. Valeu a pena, valeu a pena. A de Madrid foi literalmente longe essa ali, foi. Aquela foi a melhor, tá? Aquela do carro na Espanha foi a melhor.